Boa noite, professores. Eu vou mostrar, né, a estrutura, a refatoração que a gente fez do monolito para os 4 microserviços que a gente quebrou. Então, aqui esse é o repositório, né, do projeto como um todo. Aí aqui a gente está na aba de Wiki, né, que tem toda a documentação relacionada ao projeto, né, questão de arquitetura, artefatos, casos de uso, desafio, documentação das APIs, repositórios. Aí aqui rodando, né, a aplicação com Docker, Kubernetes na AWS e localmente, por exemplo, tá? E aí aqui eu vou mostrar um pouco de como que ficou alguns artefatos relacionados à quebra aqui da nossa arquitetura, né, do monolito para os microserviços. Então, aqui a gente tem o nosso desenho onde está relacionado aqui quais são os microserviços que foram quebrados e qual é o contexto, né, e qual é o banco de dados que está relacionado a cada um, qual tipo de banco de dados que está relacionado a cada um dos microserviços. Aqui a gente quebrou basicamente, que nem eu comentei, em 4 microserviços, né? Então a gente tem o escopo aqui que é relacionado ao catálogo, né, que eu chamei, onde, por sua vez, ele vai gerenciar toda a parte ali relacionada à categoria e produto. Então aqui lista categoria, cadastra categoria e etc, né? Tanto para a categoria quanto para o produto. Aqui a gente utilizou um banco de dados SQL, né, do tipo SQL, e aí aqui, pensando em uma implementação futura, a ideia é usar aqui um Redis aqui para poder suportar a quantidade de chamadas e consumo que vai ter aqui para esse microserviço. A gente quebrou aqui também um outro microserviço, né, no contexto aqui de pedidos, né, então toda a parte de gerenciamento ali dos pedidos e dos itens, né, então, ou seja, fazer o checkout do pedido, o monitor de pedido, onde mostra ali, né, toda em forma sequencial ali os pedidos que foram aceitos, pagos, que estão em preparação e assim por diante, né? A listagem, a busca do pedido que foi feito, né? Para poder ver se foi pago ou não, quais itens estão no pedido e etc. Né? Então, tem todas as APIs aqui relacionado à parte de pedido, tá? E aí a ideia aqui foi utilizar um banco de dados do tipo NoSQL para poder suportar esse tipo de microserviço. Uma outra quebra que a gente fez foi relacionada aqui ao microserviço de pagamento, né? Então, é ele que vai fazer a abstração e a comunicação com o provedor ali, né? De pagamento. E ele é responsável por mandar essa atualização, né? Desse gateway de pagamento para a parte aqui do pedido, né? Então, ele vai lá e atualiza ali o pedido, né? Sendo, né, pago ou rejeitado, e, e ele que faz esse gerenciamento. E aí a outra quebra que a gente fez foi relacionada aqui a clientes. Então aqui esse tem um microserviço bem simples, que tem todas as características aqui para trabalhar com clientes, ou seja, fazer ali a identificação do cliente, buscar as informações do cliente, cadastrar o cliente, e aí aqui para poder suportar esse microserviço a gente usou um banco de dados do tipo SQL, tá? Então basicamente foi essa quebra que a gente fez, né, do monolito para esses 4 contextos de microserviço e esses tipos de banco de dados, tá? Aqui embaixo a gente tem a sua atualização aqui dos artefatos relacionados ao Kubernetes. Então aqui a gente tem toda a estrutura e a segregação de cada um, né, dos microserviços, trabalhando totalmente de forma isolada, né, a respeito, né, da Kubernetes aqui, do Kubernetes. Aí eu tenho toda a parte, né, de réplica set, deployment, né, e service e etc, né, secret, então totalmente isolado aqui, cada microserviço tem o seu, os seus artefatos e YAMLs aqui de Kubernetes. E aí aqui a gente quebrou, só deu uma atualizada nesse diagrama de entidade relacional. Então, a gente mostrou aqui quais são as tabelas, entidades que a gente tem, né, no contexto do microserviço de pedido, no contexto do microserviço de cliente, de pagamento e do catálogo. E aqui a gente tem um
um desenho que a gente criou para poder demonstrar aqui como que está configurado a nossa pipeline, né, de cada um dos microserviços, né? Então, todas estão basicamente trabalhando exatamente igual, tá? Aí aqui eu vou mostrar um pouco do código fonte, né? Mostrar que basicamente a gente quebrou, cada microserviço tem o seu código fonte ali, o seu repositório, né? Então aqui eu tenho o repositório de clientes, de catálogo, de pedido, de pagamento, e aqui eu tenho da infra, né? Que está relacionada ali a K87, K8S. E aí aqui, até para aproveitar, eu vou mostrar uma execução que eu fiz há um tempo atrás aqui, mas hoje mesmo. E aí como que tá aqui a nossa pipeline, né? Então eu tenho aqui basicamente dois jobs, né? CI/CD. Então o que que tá aqui dentro do CI, né? Basicamente a gente colocou aqui para poder fazer a execução dos testes unitários, gerar ali uma badge que está relacionada a quanto de cobertura que teve, né? Desse microserviço, por exemplo, gerar ali o log, né, de porcentagem, né, de cobertura que teve, fazer o commit dessa badge e também fazer ali, aplicar ali o code analysis relacionado ali a fazer puxar, né, as informações, mandar as informações para o SonarQube, por exemplo, tá? Então, basicamente, esses são os steps aqui que está aqui no CI. Aí no CD, a gente colocou, né, para poder fazer o login no Docker, fazer o build ali da imagem, né, desse microserviço, por exemplo, puxar ele ali, né, enviar ele para o Docker, fazer o login na AWS, fazer a atualização ali do kubeconfig, fazer o checkout, né, dos YAMLs relacionado a esse microserviço aqui que está lá no repositório de, de infra, e depois fazer ali o deploy de fato ali, né, desse YAML, das imagens que foram geradas para a AWS, né, o EKS. E aí, basicamente, esse é o nossa pipeline, né? Então, a gente quebrou basicamente em dois jobs e essas são, né, os steps aqui em cada um desses jobs, tá? Basicamente, foi isso aqui da pipeline e aproveitando aqui, eu vou mostrar esse repositório aqui mesmo, a aplicação da proteção, né? Que a gente colocou aqui da branch main. Então, todos os repositórios eles estão exatamente com a mesma configuração, então cada um deles tem exatamente a mesma configuração aqui, então proteção de dados, né, de commit ali basicamente na main, tá? Em cada um dos repositórios. E aí, eu vou mostrar um pouquinho aqui de cada um dos códigos fontes aqui só para poder mostrar a questão de como que foi a estrutura e a arquitetura e como que é que está cada um dos códigos fontes. Então, basicamente, a gente seguiu exatamente a mesma linha de arquitetura, né, usada no monolito, porém, aí aqui a gente só simplesmente quebrou, né, como o monolito ali, ele já estava meio monolito mais voltado, né, modularizado já, então ficou bem mais fácil da gente quebrar em microserviço. E aqui está basicamente a estrutura é bem similar entre eles, tá? Aí aqui, aproveitando que eu estou aqui, então, mostrando um pouquinho aqui, né, do teste, né, que a gente fez em BDD. Então, aí aqui, por exemplo, aqui a gente configurou aqui o BDD aqui desse microserviço aqui, por exemplo, né? Então, a gente tem ali a feature de obter os dados, né, do cliente como sistema, quero poder recuperar os dados do cliente para que eu possa usar essas informações para vincular no pedido, por exemplo. Então, aqui eu tenho o cenário de tentativa de obter os dados, né, do cliente inexistente, então um cliente que não existe, eu quero tentar obter esses dados.
dado que o sistema informa o identificador X, né, o ID X do cliente, e envia a requisição, né, para esse URL, para esse endpoint aqui. Então, a requisição ela vai retornar o status code, né, 500, indicando ali que o cliente não foi encontrado com base, né, no identificador informado, por exemplo. Então, essa é a estrutura aqui do BDD que a gente usou aqui para poder testar, né, essa feature, né, de obtenção dos dados do cliente, né? Então, aqui tem basicamente um cenário onde dá insucesso e um cenário que dá sucesso, né? Então, obtenção dos dados do cliente com sucesso, por exemplo. Aí aqui a gente tem na feature de login, então eu também tenho tentativas de sucesso e insucesso. Aqui, por exemplo, a gente na nossa aplicação, a gente faz uma validação que, por exemplo, o CPF ele não pode ser nulo ou vazio, né? Então, tem aqui, né, toda a característica aqui do BDD relacionado a esse cenário, né? Então, cada um dos cenários que a gente foi encontrando, a gente foi cadastrando aqui, por exemplo, tá? E a mesma coisa para o cadastro ali do cliente, né? Então, eu tenho nome, que não pode ser nulo ou vazio, e aí ele retorna o status code 400, indicando ali que não pode ser nulo, não pode ser nulo ou vazio. E aí aqui eu tenho todas as informações que a gente foi colocando para cada um dos cenários. Aí aqui está basicamente o código, né, os steps aqui de cada um. Então, aqui eu tenho, né, o código relacionado a cada uma das features ali, né, os steps de cada um. E aí aqui para poder, né, demonstrar, eu vou até executar esse daqui. Aí aqui basicamente ele executou todos, né, todos os testes que a gente teve, né, obter os dados. Aí cada um dos cenários que teve ali dentro teve sucesso. Todos os cenários que foram testados, está tudo certinho. Beleza. E aí, né, já que a gente está nesse contexto de testes, mostrar também aqui os testes unitários, né, que teve aqui basicamente, né, para esse microserviço aqui, né? Então, a gente tem aqui os testes unitários relacionados à integração aqui, né, dos endpoints. Então, aqui, por exemplo, né, testando aqui o sign up, testando, né, um cadastro, né, de um cliente, né, com sucesso, por exemplo, né, a tentativa de um cadastro de um cliente tomando uma exceção X, né, por exemplo, que o cliente não foi informado, por exemplo. Aí aqui eu tenho alguns cenários, né, de cliente não encontrado, cliente já existente, quer dizer, identificação do cliente com sucesso e o cliente também não encontrado, por exemplo, né? Então aqui eu tenho vários testes aqui relacionado a esse microserviço no contexto de integração, por exemplo. Eu vou executar aqui só para mostrar. E aí cada módulo, né, que a gente segregou aqui, separou, a gente tem os testes cadastrados, né, incluídos aqui, né? Então, que nem podem ver aqui que todos os testes implementados estão passando aqui certinho. E aí aqui, esse é no contexto de integração, né, do REST. Por exemplo, aqui no contexto de banco de dados, a gente tem aqui esses testes aqui, né, de salvar o cliente, tentar salvar o cliente, né, com um cadastro que já existe, para poder ver se ele já retorna a exceção ali indicando que o cliente já existe e não pode ser permitido o cadastro
né, com o mesmo CPF ali, por exemplo, né? Então, tem todos os testes aqui relacionados ao banco de dados, por exemplo. E aí a gente também tem, né, alguns testes relacionados aqui aos logs também. Então, cada contexto desse, cada módulo desse, basicamente a gente tem os testes relacionados àquele contexto, né, àquele módulo, tá? Então, basicamente é isso. Aí, né, ainda aqui no contexto de teste, aproveitar e mostrar aqui o nosso Sonar Cube aqui, né, os nossos projetos. Então, cada um dos projetos tem o seu próprio análise ali de código, né, e cobertura. Então, aqui para poder exemplificar aqui, a gente não conseguiu implementar em todos a cobertura 100% em todos os microserviços, mas a gente implementou aqui, por exemplo, 100% desse daqui que a gente está demonstrando do cliente, né? Que dá para a gente chegar no 100%, né? Então, quando o código ele está bem escrito, bem estruturado, bem quebrado, a gente consegue fazer e garantir ali o 100% da garantia. Óbvio que à medida que o projeto vai crescendo, vai ficando um pouco mais complexo, etc. Então, a tendência é sim cair um pouco a cobertura, mas a gente colocou aqui 100% para poder mostrar que dá para fazer. E a gente fez todos os testes ali para poder passar. Então, aí aqui, né, que nem eu comentei, tem toda a análise ali relacionada, todas as puxadas, etc. E aí, por fim, só para poder mostrar mesmo, já que eu estou aqui, é a questão, né, do do Docker Hub. Então, as imagens que foram criadas para cada um dos microserviços, né? O microserviço ali de cliente, pagamento, pedido e catálogo. Esses outros dois aqui eram as imagens que foram geradas, né, do monolito, basicamente. Então, aproveitando para poder mostrar aqui um pouquinho de como que está aqui o Insomnia, né, com os nossas APIs aqui. Então, a gente quebrou aqui na parte aqui, numa pasta onde que tem a documentação de cada uma das APIs. Então, a gente consegue obter o Swagger aqui, né, de cada uma dos microserviços, né? Por exemplo, esse cara aqui. Aí a gente tem tanto ele via JSON como em forma de UI. E cada um deles está exatamente na mesma linha, né? Mesma configuração. Então aqui a gente tem toda a parte de documentação, algumas métricas aqui, então né, aqui a gente mostra todas as métricas que a gente foi cadastrando e disponibilizando para cada um dos microserviços. Então, cada um deles aqui tem as suas métricas, tem as APIs, né, do Actuator, que a gente colocou aqui também. A gente tem aqui o Health Check, né, de cada uma das APIs. Então, por exemplo, essa do cliente, do catálogo, do pedido e do pagamento, por exemplo, né? Todas estão up lá na AWS, que a gente acabou de implantar. E aí aqui a gente tem as nossas APIs, né? Tudo do contexto aqui de cliente, categoria, produto. Então consigo criar, atualizar, excluir, buscar. Aqui eu vou até buscar aqui, por exemplo, um dado do cliente. Aí esse cliente aqui já não existe, por exemplo, não foi encontrado. Aqui, buscar aqui a lista aqui, por exemplo, de categorias. Buscar aqui a lista de produtos de uma determinada categoria. Aqui, por exemplo, buscar aqui a parte de pedido.
né? Então, eu cheguei a fazer um aqui, pedidos recebidos, aqui que está em preparação, por exemplo. Então, todos os pedidos com status de em preparação, pronto e finalizado. Tem como eu buscar aqui o status do meu pedido. Então, eu sei que ele está em preparação. Esses foram os itens que estão relacionados ali ao meu pedido. Tem como eu buscar ali o monitor de pedidos também. E aqui as atualizações dos status de cada um dos pedidos. Aqui já tem a parte do pagamento, que é onde de fato ali ele vai fazer a atualização do pagamento para aquele pedido. Eu acho que é isso, né? Para demonstrar aqui um pouquinho funcionando, um pouquinho, né? As APIs, a documentação. Então, eu acho que é isso.